Olá, bem-vindos à nossa aula de matemática. Vamos falar hoje sobre múltiplos e divisores. Nossa agenda, teremos no final dessa atividade, dessa aula, atividade de matemática no vídeo. Então, um copinho no caderno de história. Vamos iniciar. Múltiplos naturais. O que são os múltiplos naturais? Quando multiplicamos um número fixo por outro qualquer, descobrimos os seus múltiplos. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36. Então, nós temos aqui duas colunas. Temos essa coluna com os números fixos e essa coluna com os números variáveis. Quando multiplicamos esse número fixo por outro qualquer, que são esses, descobrimos os seus múltiplos. Você vê essa pergunta: quais são os múltiplos de 4 entre 16 e 40? Você não vai colocar o 16 e nem o 40. É entre eles. Depois de 16, qual é o múltiplo depois de 16? 20. Depois do 20, 24, 28, 32, 36. Vou acrescentar mais algum? Não. Porque depois de 36 viria o 40. E eu não quero 40. Eu quero entre 16 e 40. Esse é o formato que você tem que utilizar toda vez que você for falar sobre múltiplos. M, abre parênteses, 4, porque são múltiplos de 4. Abre chaves, vírgula, 24, vírgula, 28, vírgula, 32, vírgula, 30, 36. Vamos continuar. Regras universais. Existem regras que nós seguimos nos múltiplos para facilitar descobrirmos alguns números e não cometer erros simples, como o zero só tem um múltiplo que é ele mesmo. Não importa por qual número você multiplicar o zero, a resposta vai ser zero. Então não faz diferença. O zero só tem um múltiplo que é ele mesmo. Você pergunta: quais são os múltiplos de zero? Zero. 0 vezes 25, 0. O zero é o múltiplo de qualquer número. Então, 0 vezes 25 é 0. Por quê? Porque todo número dos seus múltiplos começam por 0, para depois iniciar a contagem. Exemplo: 0 vezes 25, 0. Depois você coloca 1 vezes 25, 25. Já mudou a contagem, né? Todos os números são múltiplos de 1. Sempre que você multiplica um número, por exemplo, se você vai fazer múltiplos de 4, você tem que fazer 4 vezes 1. Então vai ter o 1. Você vai fazer um múltiplo de 5, 5 vezes 1. Então vai ter o 1. Então todo número natural são múltiplos de 1. Múltiplos de 1 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, ao infinito. E por último, todo número é múltiplo de si mesmo. Como assim um número é múltiplo de si mesmo? 2 vezes 1 é 2. Então ele é múltiplo de si mesmo, porque sempre vai ter que ter ele como múltiplo. 3 vezes 1, 3. Então quando eu for fazer, por exemplo, vamos fazer quais são os múltiplos de 25? Então, o 25 tem que estar no meio dos múltiplos, porque ele faz parte do seu próprio múltiplo. Vamos fazer os múltiplos de 8. Tem que ter lá o 8 no meio, porque faz parte do próprio múltiplo dele. O múltiplo que você está fazendo sempre vai ter ele mesmo dentro dos múltiplos. E dentro dessa regrinha temos também as regrinhas do ano bissexto, que surgiu através do estudo dos múltiplos. Os cálculos de áreas e circunferências surgiram no Egito, foram parar na Grécia, no Império Romano, transformou isso, levou para o calendário que nós conhecemos como gregoriano, juliano, fazendo com que nós estudássemos os anos bissextos, que nada mais é do que a contagem dos múltiplos dos anos de 4 em 4. Como eu descubro os múltiplos dos anos de 4 em 4? Vamos lá, não é tão difícil assim. Você multiplica o ano que você quer
e descobre os seus múltiplos. Por exemplo, você tem o ano de 1972. 1972. Qual é a regra para me descobrir se isso daqui é um bissexto? Primeiro você vai tentar dividir por 4. Quanto é 1972 dividido por 4? Dá 493. Salve, não me engano, gente. Se eu tiver errado, me corrijam lá na live. 493. Essa é a primeira regra, ele tem que ser múltiplo de 4. E eu descubro se ele é múltiplo de 4 dividindo ele por 4. Próximo. Esse número também, para ele ser bissexto, ele tem que ser múltiplo de 100. Ele é múltiplo de 100? Ou que você descobriu, o 493 ou 1972? Não, ele não é. Minha segunda regra, ele não é. Mas mesmo que ele não seja nessa parte, ainda tem uma última teoria para testar, ver se ele é múltiplo ou não. Eu procuro saber se ele é múltiplo de 400. Tenho que saber se ele é múltiplo de 400. Quanto é 1972 dividido por 400? Se ele for divisível, então eu vou ter o que? Um ano bissexto. Se ele for divisível, eu vou ter um ano bis. O ano bissexto. Então eu tenho essas 3 regras: do 4, do 100 e do 400. Mesmo que aqui não dê certa conta, você continua por 400. Mas se aqui der a conta certa, você para, não precisa mais calcular. Deu certo no 100, não continua mais. Aí você descobriu o ano bissexto. Resumindo, como você descobre o ano bissexto? O ano bissexto, ele é contado de 4 em... Deixa eu ver quando eu escrevi o em aqui. De 4 em 4 anos. Você também pode contar ele de 100 em 100 anos. Entenderam? Ou você conta de 4 em 4 anos, ou de 100 em 100 anos. Ou de 400 em 400 anos. Então prevalecem essas 3 regrinhas aqui, que são as mesmas que eu expliquei aqui. 4, 10, 100, 4, 10, 100. Existem números de anos que você não precisa nem fazer cálculo, só de cabeça você consegue resolver. No entanto, se não for possível, use a regrinha. Deixa eu apagar isso aqui, né? Deixar tudo limpinho. Vamos lá. Continuando, atividade do caderno. Você vai resolver essas 3 questões e vou mandar a fotinha aí pra mim. E a última questão, a terceira, é justamente sobre o ano bissexto, que trabalha com o múltiplo, né? Com os múltiplos. É isso aí, pessoal. Respondam aí a tempo da nossa live. Vocês tirem as fotos, mandem pra mim. Ou até o fim do dia, pra quem não conseguir, né? Tchau, tchau e até amanhã.